Aí agora vem a parte do meu pai, né? Meu pai que me adotou, deu um nome para mim, eu agradeço imensamente a vida do meu pai na minha vida e na vida da minha mãe e na vida da minha irmã. Ele foi um bom pai, ele era trabalhador, honesto até demais, trabalhou lá com joia, nunca na vida ele pegou nada. Ele comprava, ele falava: Eduardo, eu vou levar esse broxinho para minha mulher, eu vou pagando você aqui a prestação. Aí o Eduardo falou: tanta joia que ele tinha, mas meu pai não tinha jeito, ele fazia o carnezinho, todo mês ele pagava. Ah, Eduardo, ó, paguei. Ah, para com isso, Baiuca. E, enfim, aí eu vou voltar no período quando ele se aposentou. Ele se aposentou por doença. Ele teve tuberculose quando ele era novo e ele perdeu, arrancaram, cortaram, serraram 11 costelas para chegar no pulmão. Ele foi desenganado e ele contava isso. Colocaram ele num lugar lá, já não era mais quarto, porque ele estava desenganado, estava atrapalhando o quarto. Então, eles botaram lá para ele morrer. Aí veio um estudante de medicina e falou assim: seu José, sabendo que ele ia morrer, né? E falou para ele assim: vou fazer o último, vou ver o que ele quer, o último pedido dele, né, em vida, eu vou realizar o sonho dele. Aí ele falou: seu José, o senhor quer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa para o senhor? Meu pai falou: olha, eu tô com muita fome. Meu pai, ele tá doente, ele teve câncer. E depois, não é agora era o pulmão. Ele falou assim: meu pai, eu tô com fome, eu queria comer arroz, feijão, bife e batata frita. E ele trouxe. E não é que o meu pai melhorou? Levaram ele lá pro quarto e ele se restabeleceu. Olha, coisas da vida, né? Coisas da vida. E o meu pai, ele não era um homem saudável. E aí, quando foi uma época, ele ficou muitas doenças. Ele teve úlcera, teve que operar. Ele teve um monte de coisa. O câncer foi por último. Esse levou meu pai. Ele teve um monte de coisa, aí ele aposentou, ele conseguiu aposentar antes de dar o período. Então ele aposentou com menos dinheiro, né? Que nem eu me aposentei com 25 anos e eu ganho menos, eu não ganho meu salário integral, por causa de doença também, essa bipolaridade. E o meu pai ficou em casa, mas o meu pai era português, filho de português, também era filho de português. O meu avô chama Augusto, o pai dele, Augusto dos Anjos. Olha que nome, é o nome de um escritor famoso, Augusto dos Anjos. Famosíssimo esse escritor, minha filha adora ele. E eu tenho aqui um documento do meu avô. Então a gente pode, eu, minha filha, a gente pode ir para Portugal a hora que quiser, porque nós temos cidadania portuguesa, temos direito, né? Porque o meu avô era português. E aí o meu pai não era de ficar em casa. O que ele fez? Ele falou assim: eu vou abrir uma quitanda aqui no quintal. Aí ele abriu uma quitanda. Antes disso tem uma história tenebrosa. O que é a pobreza, né? Meu pai estava assim, com pouco dinheiro, minha mãe trabalhava, ganhava salário mínimo, e a gente tinha os gastos com a casa, isso e aquilo. Então, o meu pai, ele fazia compra ali no seu primo e ficava devendo lá, né? E não era que nem mercado, compra cara. E inclusive também eu comprava doce na venda do meu amigo
que hoje é meu professor de filosofia. Maravilhoso, uma pessoa que nossa, um presente. Ele e a esposa dele, é um presente. Ele que veio instalar minha televisão aqui. Mas voltando lá no meu pai, ele estava apertadíssimo, porque as coisas eram caras, né? Muito cara. Quando somava, no fim do mês, que ele ia pegando arroz, feijão, tudo de pouquinho. Aí vieram uns caras aqui, nordestinos, que vendiam porco na feira. Porco morto, né? Pedaço de porco. Até hoje tem. E eles vieram aqui e falaram pro meu pai assim: olha, Baiuca, você não quer alugar esse quintal, a nossa frente? Naquela época eu não tinha carro, que eu tinha minha garagem, depois eu fiz. E aluga aqui e você vai ganhar um dinheiro toda semana. Era um horror. Imagina eu, minha mãe, minha irmã, depois a minha filha também chegou a pegar essa fase. Eles pegavam como chama, um machado e dava na cabeça do porco. O porco saía tonto assim, aí eles cortavam a cabeça do porco. Aquele sangue eles punham para fazer chouriço numa bacia. E meu pai ficava esquentando a água. Meu pai não era ruim, não era, mas ele não tinha outra opção, entendeu? E aí foi horrível, mas aí um dia meu pai acabou com isso, porque até ele ficou mal com aquilo, né? Todo mundo aqui em casa ficava mal, quando chegava sábado a gente ficava muito mal, se pudesse sair a gente saía, porque era um horror, um horror. Matança de porco, ai que dó. Nossa, não gosto nem de lembrar, mas aconteceu, é um fato, é uma realidade, aconteceu. E aí o meu pai parou com isso, guardou um dinheirinho, comprou uma charrete, eu falava carroça, mas não é carroça, charrete, e um cavalo, que ele colocou o nome de API, porque ele recebeu a aposentadoria pelo IAPI naquela época, que seria agora a Previdência Social. Então, meu pai pegava essa carroça e ia lá no Mercadão para comprar peixe. Ele foi muito tempo peixeiro. Ele comprava sardinha, o que ele mais comprava era sardinha, porque era tudo gente pobre, né? Então não adianta comprar, nunca comprou um salmão, né? Pescadinha, era o máximo que tinha, era pescadinha. Lambari, mais sardinha. Então ele vendia aqui todinho aqui na Vila Maria, e quando já tinha vendido tudo isso, ele ia lá para o Parque Novo Mundo, nas favelas. Aí a sardinha já estava bem escolhida, então ficava aquele refúgio, ele despejava lá, ele vendia bem mais barato. E aí ele voltava sem nada. E vender dá bem, viu? Vender é um negócio legal. E ele então juntou um dinheirinho. Eu ia com ele. Acordava de madrugada para ir com ele. Eu queria ir, era uma coisa. Aprendi a dirigir a charrete. Aprendi. Só que uma vez eu fui com ele na casa de o irmão dele, Antônio, chamava Antônio Rodrigues. Eu fui lá na casa era ali perto da Silva Teles, imagina. Eu fui com a carroça. E para estacionar a carroça, eu arranhei um monte de carro, aquele negócio da carroça. Assim, meu pai nunca fez isso, mas eu não tinha experiência. Aí eu encostei a carroça lá no lugar, a carroça não, a charrete, fiquei bem quietinha. E o irmão dele tinha uma esposa maravilhosa, também portuguesa, prendada, e eles estavam mais ou menos bem. Então ele fazia uma mesa de café pra gente, parecia um banquete. Tinha bolo, tinha geleia, sabe, um banquete. Eu falava, nossa,
mas eu não era de comer muito mesmo, comer um pouquinho. E aí ele também tinha uns primos. A minha irmã não ia, não participou dessas partes aí, porque ela era muito pequena. Eu que participei. A minha mãe não podia, trabalhava. Então ele tinha uns primos, num lugar até famoso por aqui, um lugar bacana. E ele ia lá. E o primo dele tinha um quintal enorme, gente, parecia um sítio, uma chácara. Então, a casa de um lado e do lado de cá, português, né? O que tinha? Uma horta, um pomar. Quando a gente vinha embora, eles enchiam. Ah, tinha galinheiro. E passarinho, ele adorava passarinho, então ele tinha um monte de passarinho. E o que ele fazia, a esposa dele fazia para a gente, para o meu pai e para mim? Bacalhoada. Eu amava, eu adorava. Era aquele bacalhau maravilhoso, feito por eles, portugueses, né? Vinho, mas vinho eu não tomava. E vinho português, eles tinham muita coisa. Eu sei que eles, quando a gente vinha embora, eles faziam um monte de umas cesta de coisa para a gente trazer para casa e chamando, vem aqui sempre, vem. Sabe quando você sente que a pessoa gosta da visita? Porque tem gente que não gosta de visita, né? Eles adoravam. Quando a gente ia lá, era uma festa. Mas não era sempre que a gente ia. Eu fui lá algumas vezes. E outro que morava aqui na Cerejeira também, ele tinha uma prima, uma coisa portuguesa. Também fomos lá comer bacalhau, maravilhoso. Também eles não eram pobrezinhos, era uma casa mais ou menos, uma casa portuguesa com certeza, tinha tudo. Enfim, eu vou continuar a história que depois da charrete vai vir a quitanda, tá?